Vocês querem receber ele com grande aplauso? Amém. Pastor Takayama está me dando a oportunidade para entregar o microfone para o senhor, para pregar a palavra de Deus. Pode vir aqui. Prazer. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. A gente vê essa geração jovem ungida pregando. Aí, né, você sabe que me convidavam antigamente, era um congresso de jovem no Rio Vermelho, adolescente, infanto-juvenil, juvenil, mocidade. Agora só me convidam para terceira idade, inauguração de cemitério. Aí, finados, eu sou mais disputado. É um prazer, pastor Jorge. Deus abençoe, viu? É uma alegria rever o irmão e essa turma maravilhosa. Eu estou há 55 anos, não é de fé, não, pregando. É, de fé tenho 60, não, também não espalhe, mas 60 quebrado aí pregando, falando de fé, de vida de fé. E aí resolvi assumir. Eu tinha o cabelo preto até o ano passado, mas uma irmã, pastor Jorge, andou profetizando para mim: meu servo, não pinta mais o cabelo. Eu falei: por economia, eu vou parar de pintar. Você sabe que tá cara a tinta, né? Alguém pergunta: por que você pinta? Eu falei: porque tem tinta, né? Para uma pergunta boba, uma resposta boba também. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Vocês estão alegres com Jesus? É isso aí. Você sabe qual é o segredo da alegria? Não sabe? Está no livro de Salmo. Vamos abrir a Bíblia. Salmo 46. Vamos pregar um pouquinho, mas o nosso irmão falou que abre o olho. Vou abrir o olho de que jeito? Isso não serve para japonês, meu irmão. A cara não ajuda, mas eu sou brasileiro, viu, meus irmãos? O melhor que eu consigo passar é por um goianense com dor d'óleo, mas sou brasileiro. Salmo de número 46, o segredo da nossa alegria. Você que vem com a cara de amarrada, não serve para crente. Não serve para crente. Há um rio, 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram o povo, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você quer saber por que você é alegre? Deus está no meio dela. Sabe por que você está feliz em toda essa crise? Porque não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Estamos nessa madrugada adorando a Deus, porque o Espírito do Senhor aqui dentro tem um rio correndo na nossa vida. Aleluia. Eu não lembro quem foi aí, disse: olha, eu lembro quando eu era jovem, irmão trouxe um testemunho. Eu vou contar aqui depois, eu trago a mensagem aqui. Mas eu estou há 55 anos pregando. Mas no início, para os jovens que estão aqui, que eu estou vendo muita garotada aqui, pastor Jorge, e nós já estamos ficando meio garotões antigos, né? Meninões gastos aí. Eu não sei qual que fica melhor para nós dois aqui, né? Mas eu me lembro quando novo, iniciando a vida, com essa cara aqui, é claro que eu tenho tradições. A tradição japonesa é tão ou mais rica do que a tradição judaica. Você não tem ideia o que é a herança da tradição japonesa. E ainda nós temos essa cara que não ajuda muito. A gente quer passar para o brasileiro, mas não conseguimos. Aí eu aceitei Jesus. Vocês não têm ideia de como meu pai e a minha mãe ficaram aborrecidos comigo. Eu
por profissão, seria um médico. E não seria por falta de dinheiro, porque tinha uma poderosa, acho que ainda tem, uma poderosa corporação de ensino chamado Grupo Objetivo em São Paulo. Vocês sabem disso, porque acho que é a mais poderosa instituição de ensino. E eu, na minha época, eles fizeram um exame, um tipo de um concurso. Eram milhares de universitários, mas eles pagariam 30 bolsas integrais em qualquer universidade desse planeta, fosse na Sorbonne, na França, ou em Harvard, em Massachusetts, Estados Unidos. E eu ganhei uma dessas bolsas. Eles chamavam esses alunos de superdotados. Era tanta gente buscando o concurso, que naquela época, não sei se eles continuam fazendo ainda, naquela época o exame foi feito no estádio chamado Parque São Jorge, é uma atual arena do Corinthians, lá era o Parque São Jorge do Corinthians. Era muita gente, eram 13 mil, quase 14 mil alunos, para ganhar 30 bolsas. Então, eu não precisava nem da ajuda da família. Eu tinha ganhado essas bolsas, eles pagariam desde a universidade até a instrumentação. Quem é universitário sabe que não é barato uma instrumentação no curso de medicina, e os compêndios caríssimos. E eles pagariam tudo para esses 30 alunos, e eu fui agraciado com uma dessas bolsas. Então, meu pai estava feliz da vida, sabia que teria o caçula da família, que nós somos uma família de 5 irmãos, pastor Jorge. E o mais novo, que era eu, que sou eu, ele disse: meu filho, você não precisa trabalhar, nós vamos pagar tudo. Eu falei: mas você nem precisa pagar, pai, eu ganhei a bolsa, vou ter tudo pago e tranquilo. E eles estavam felizes porque achavam que teria. Vocês sabem o que é imigrante. A grande parte aqui são filhos de imigrantes, seja de italiano, português, espanhol, sei lá do que você é. Aí eu poderia. A bolsa foi dada pelo grupo, naquela época era o Jovem Pan e a Rede Record, que não pertencia à Universal. Na época pertencia ao Paulo Machado de Carvalho. Então, eles entregaram esse programa, vocês vejam como, né? Fazia muitos anos. Era uma jovem chamada Hebe Camargo, da velha, né? Deixa eu parar. O prêmio foi entregue pelo Jovem Guarda. Eu lembro que estava lá o Erasmo Carlos. Meu Deus do céu, uma festa, estava Martim, Erasmo Carlos, não estava o Roberto, mas estava lá a grande parte da Jovem Guarda. No programa da Hebe Camargo, eu recebi uma dessas bolsas. Então, meu pai não precisaria me gastar comigo. E eles estavam felizes da vida, porque eles achavam que esses 30 seriam, com certeza, médicos. E, de repente, vem a chamada de Deus, pastor. Eu tinha... na verdade, eu fui para Curitiba. Eu falei: vou tentar como é que eu fiquei no hospital e tinha os veteranos. Você sabe quem é universitário, sabe que é uma hierarquia no meio dos acadêmicos. Os veteranos têm, vamos dizer, primazia do que os calouros. Aí eu estava no hospital Adalto Botelho, porque o Adalto ajudaria a gente que queria ser médico, então era bom já estar trabalhando como uma espécie de paramédico, ou enfermeiro. A gente ajudaria os médicos, e só tinha era uma instituição do Estado, um nosocômio, que tinha ala masculina, feminina, chamada Adalto Botelho. A masculina, a feminina é de crianças. Então nós trabalhávamos e com isso ganhávamos comida, pouso, não tinha que pagar nada. Mas não era por isso, mesmo porque eu tinha tudo pago pela universidade, pelo grupo poderoso, grupo objetivo de João Carlos de Gênio, acho que era o nome do dono. Aí eu estava feliz da vida, mas aí naquele dia chegou um veterano, e veja só, pastor Jorge, esse moço
era calouro, mas chegou um veterano. E quando chega um veterano, o calouro tem que dar lugar para o veterano. E naquele quarto de acadêmicos, eu vi que tinha chegado bastante malas. Falei, já chegou um veterano, vou ter que me arrancar. Mas eu não estava preocupado, porque eu tinha tudo pago. E, de repente, entrou um rapaz. É aqui do norte. Me permita, por uma questão ética, não dar o nome dele, nem a cidade dele. E o rapaz entrou, era estranho para mim, eu e mais um colega que estava comigo. Eu disse, você é o dono dessas malas? Ele disse, sim. Você é o dono desse gravador? Porque eu tinha visto num gravador que tinha uma escrivaninha que era parte do mobiliário daquele quartinho. Eu tinha visto no gravador a gravação, o famoso cassete do meu tempo. Hoje, né, tudo DVD, como é que é, WhatsApp, sei lá. Naquele tempo era cassete. Aí eu apertei, por curiosidade, a tecla play, e estava ali gravado um culto, e um culto pentecostal. E pentecostal só tinha Assembleia de Deus, pastor Jorge, você sabe disso. Aí eu falei, meu Deus do céu, no meio acadêmico aqui vou ter um colega da Bleia. Desliguei, esperei ele chegar, perguntei, você é o dono desse gravador? Ele disse, sou. Você é crente? Ele tomou um susto, fechou a cara, ficou amarela, que nem a minha. Aí ele disse, não. Ele ficou meio sem graça. Sem jeito, eu falei, o senhor não é crente, não? Não sou crente. Eu falei, que pena. É que eu sou membro da Assembleia de Deus, sou crente, e achei que teria um colega, porque, desculpe a minha xeretagem, mas eu estava ouvindo o cassete desse gravador, é teu esse gravador? Desculpe, enquanto você estava fora, eu estava ouvindo esse gravador e vi um culto pentecostal gravado nesse culto, da Assembleia de Deus. Ele disse, sabe como é que é? É dos meus pais, e eles fizeram um culto de despedida, porque é a última fase que eu estou fazendo a faculdade de medicina aqui, mas deixa eu só abreviar, porque os irmãos querem, vão trazer a mensagem, mas eu preciso trazer esse testemunho, porque o irmão aqui, eu não sei quem é, um pastor auxiliar da igreja, que me pediu para contar o testemunho, que isso ajudou muito aos jovens na época que eu vim aqui, contei esse testemunho para os jovens. Aí eu disse, que pena, eu pensei que você, como é o dono de casa, eu pensei que você era crente. Ele disse, não, meu pai. Bom, o fato é que esse moço já tinha sido até nessa trajetória de uma cidade do norte do Brasil, onde moravam os pais deles. Estava em Curitiba, mas ele tinha, na época do vestibular dele, passado por São Paulo, tinha sido líder da mocidade de uma Assembleia de Deus num bairro de São Paulo, e agora estava desviado. Aí, meus irmãos, eu falei, se for para eu me tornar, eu sou o retrato desse moço lá na frente, porque vocês sabem, o meio estudantil, o meio acadêmico, o meio intelectual, eles não aceitam crentes, e os livros de ciência têm a tendência de afastar a fé. Eu falei, eu conheço pouco a palavra, eu sou o retrato desse moço lá na frente. Aí eu fui dormir lá para as 4 da manhã, eu falei, Deus, se for para eu me tornar um desviado, eu prefiro não ser um médico. E voltei para a casa do meu pai. Aí, meu pai achou que eu estava firme, e estava mesmo até ali, mas quando eu vi aquele testemunho, eu falei para meu pai, eu vou me dedicar à igreja. Meu Deus do céu. O japonês tinha olho miúdo, grudou de vez. Ele ficou bravo, parecia que estava fritando pastel. Aí ele não falou nada, ele fez assim, como quem diz, só tem um caminho para você, rua. Aí ele disse, ou você precisa de dinheiro, ou você continua os teus estudos e nós vamos te ajudar. Falei, não precisa ajudar, pastor, pai, eu tenho bolsa. Ele disse, não, mas se é falta de dinheiro, alguma coisa, nós vamos te ajudar, mas não vem fazer tipo de uma chantagem. Ele achava que eu estava fazendo chantagem, que eu queria mais grana. Ele disse, se você quiser esse negócio de crente, rua! Meus irmãos, hoje vocês podem até rir, mas na época foi difícil para mim.
Porque eu estava entre um futuro dos homens e um futuro como pastor. Meu pai apontou o dedo para a rua, falei, pai, fica tranquilo, eu vou sair. Não peguei nem mala, eu só peguei a minha pasta de universitário, botei ali algumas camisas, algumas apostilas do curso objetivo e me mandei para a rua, porque meu pai havia me expulso de casa sem dizer uma palavra. Aquele dedo em riste direcionado para a rua estava dizendo que eu deveria sair de casa. Eu fui para o Paraná, pastor, porque foi lá no Paraná que eu tive essa oração. Eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se for para me tornar que nem esse rapaz, eu prefiro não ser um médico. Eu quero pregar a tua palavra. E bateu uma fome da palavra de Deus naquela hora, pastor. E aí eu abri a Bíblia e bati lá em Efésios capítulo 4. E Deus deu alguns para... E quando falou evangelista, o meu coração, isso não dá para explicar. Começou a bater. Isso é só quem recebeu o batismo do Espírito Santo sabe essa linguagem que eu estou falando. O meu coração começou a disparar e eu sabia que Deus me queria como evangelista. Eu estou aqui até hoje pregando a palavra de Deus como evangelista, meus irmãos. E isso serve para você. Eu quero declarar aqui. Porque algumas pessoas podem dizer que fracassado, deixou de ser médico para ser... Irmão, glórias a Deus por tudo isso, porque hoje eu posso dizer, Deus nunca me deixou faltar nada. E na época, quando meu pai apontou o dedo, lá fui eu para a rua, e eu ia para onde, meus irmãos? Eu fui lá para o Paraná, tinha um missionário escandinavo, que me dava meio salário mínimo, eu pastoreava uma igreja chamada Inácio Martins. Não adianta vocês procurar no mapa que não vão achar. Agora já deve ter até, mas na época só se chegava na cidade de trem, lá de Irati até a cidade de Inácio Martins. E era tanta curiosidade que o povo nunca tinha visto japonês. Aí as crianças começaram a me acompanhar, porque o povo só via a novidade chegar na estação de trem. E quando eu descia da estação para a cidade de Inácio Martins, a polacada, os meninos da cidade iam na estação de trem para ver a novidade. Quando viram o japonês, nunca tinham visto o japonês, começaram a me seguir. Eu parava, eles paravam também. Eu caminhava, eles caminhavam atrás de mim. Aí quando a igreja estava fechada de um obreiro que tinha dado escândalo financeiro, aí eu abri a igreja, meu Deus do céu, não pude mais fazer culto de doutrina para o irmão. O que a cidade queria conhecer, os meninos espalharam para os pais. E a igreja ficava repleta de gente querendo saber o que era o japonês, conhecia o Jesus. Foi assim o meu início de trabalho, meu irmão. Mas meus pais não queriam que eu me dedicasse à obra do Senhor. Eu não precisei falar um A para o meu pai e para minha mãe. Lá no interior, longe da família, eu dizia, salva meu pai. Meu irmão, quando eu voltei, o meu pai fechou a cara, falei, lá vem o velho, mas já não estava o olho tão miudinho assim. Ele olhou para mim, eu falei, ele está surpreso de me ver. Aí ele esticou a mão e disse, meu filho. Eu disse, o que foi, pai? A paz do Senhor. Eu falei, Deus tinha feito a obra nesse período. Eu tinha estado no interior e ele disse, meu filho, eu e a tua mãe conversamos. Que Deus é tão grande que faz um filho abandonar pai, abandonar mãe, abandonar uma faculdade paga, abandonar os estudos, abandonar o futuro. Tem que ser um Deus grande. Eu falei para a mamãe, vamos para uma igreja aqui. Mas na verdade ele foi para dar uma surra no pastor, porque ele achava que o pastor tinha feito, não era nem Assembleia de Deus. O pastor ia apanhar sem saber por que estava apanhando. Ele disse, eu ia dar um karatê nele, porque eles tinham feito lavagem cerebral. Mas quando eu entrei lá, meu filho, eu não entendia uma palavra do que o homem falava, mas eu senti que Deus estava naquele lugar. E quando ele fez o apelo, eu entreguei a minha vida a Jesus.
Papai já morreu, morreu crente. Mamãe já morreu, morreu salva. E os meus parentes, até aqueles que zombavam de mim, hoje os filhos deles são crentes, para a glória do Senhor Jesus, meus irmãos. Então, você que está aí sofrendo, porque talvez tenha alguém que não... Fica tranquilo, meu irmão, isso aqui não é coisa de homem. Isso aqui, você está pensando que isso aqui é uma casa de espetáculo, porque já tem gente aí, eu não sei se aqui tem, mas tem lugar por aí que estão querendo transformar a igreja em casa de espetáculo. Não é pastor que está pregando aqui. Estão querendo transformar a igreja em casa de espetáculo, estão pensando que igreja é clubinho religioso ou clubinho social. Isso aqui não é cirquinho, não é teatrinho, eu não estou num palco, não estou num picadeiro, não tem palhaço aqui. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Receba isso a você, porque há um rio que está correndo aqui e que alegra o teu coração. Esta coisa gloriosa que você está sentindo não é queimação do estômago, não é gastrite, não é úlcera, é glória! Receba na tua vida, meu querido irmão, porque isso aqui não é academia para trazer palavra de doutor, PhD, como é que é? Mestrado, mestre Dionísio. Isso aqui é glória de Deus. Deus, quando quer, usa até uma mula. Eu não cheguei a tanto. Estou pregando a palavra de Deus. Receba a palavra do Senhor Jesus, porque há um rio que corre aqui na nossa igreja. Eu vou encerrar, mas aqui eu vou pregar um pouquinho sobre essa palavra. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você quer saber? Isso aqui é a Assembleia do homem. Não, é de Deus. Aqui diz o versículo 5, Deus está no meio dela. Por isso fica tranquilo. Qual é a luta que você está sofrendo? Não será abalada a pessoa que está no meio dela. Deus ajudará até o romper da manhã. Leva tempo, parece que leva tempo, mas a vida é tão curta, meus queridos irmãos, que eu, quando eu vejo jovens que começam, meu Deus do céu. Um dia desse eu estava pregando numa cidade, pastor Jorge. Eu falei, olha, eu estive aqui no início do meu ministério, num paiol, porque não tinha nem igreja, tal, lugar chamado Poço Grande. Eu falei, aqui perto, eu estava pregando numa cidade perto. Disse, olha, aqui perto, quando iniciou o trabalho, não tinha nem asfalto aqui, e então eu preguei no pau, porque não tinha nem igreja. Uma irmã de cabelinho branquinho, ela disse, eu lembro que a irmã teve pregando. Eu falei, você se lembra? Eu me lembro, eu tinha 3 aninhos. Eu falei, 3 aninhos? É. Ela sorria, mas eu fiquei meio nervoso comigo, porque o tempo passou, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero declarar aqui, sabe por quê? Porque o tempo vai passar para você também. A minha mulher olhou para mim esse dia e disse, você está mudando, hein? Eu falei, você também já não é mais a mesma. O tempo passa, né? E o pior, pastor Jorge, que desde quando casou, me pediu óculos. Eu nunca dava. Agora que eu dei o óculos, não quer mais sair comigo. Tomou um susto que só vendo. Depois que botou o óculos, né? A vida passa, meus irmãos. Agora, deixa eu dar uma palavrinha para os feios aqui. Fica alegre. Vou te dizer por quê. Chama-se frustração. O bonito ou a bonita, quando é novinho ou novinho, depois que fica velho, fica feio, enrugado. Alguns ficam até sem cabelo, nada contra os carecas. Mas, hoje o camarada chega no armário, fulano é uma... Você vai ver daqui um dia, você vai virar uma corcundinha aqui, ó. Vai ser assim. O tempo passa numa velocidade. Mas aí, pastor, o senhor disse que ia dar consolo. Claro que é consolo, porque o bonito vai ficar velho e vai ficar feio. Agora o feio, que nem eu, não muda muito, não vai ficar frustrado. Alguns ficam até mais bonitos. Então, dê glória a Jesus. Essa vida é muito passageira. Alguns gostaram, aleluia. Era bonito, hein? Mas vamos falar aqui da palavra de Deus. Há um rio. O segredo não é pedir uma igreja para o pastor Jorge. Não é ser um baita orador. Não. Não é
fazer show na igreja. Igreja não é casa de espetáculo, como disse o nosso pregador. Eu apreciei muito ele falando. A igreja, meu irmão, é lugar onde a glória de Deus está. A Bíblia diz, se não tiver o rio do Espírito Santo, isso vai ser só uma organização com CNPJ, ou um armazém, uma casa de espetáculo, um clubinho religioso. Mas eu quero declarar a cada cristão e a cada cristã aqui presente, isso aqui não é um clubinho religioso, não é uma associação eclesiástica, não é um cineminha, não é um teatrinho, não é uma casa de espetáculo. Aqui você vai sentir a glória de Deus na sua vida, se o Espírito Santo estiver correndo dentro dela. Aí é claro, a gente não precisa ser muito mestre em... O que é um rio? Vocês já viram que todas as civilizações, as mais antigas, as mais modernas, para crescer, seja de São Paulo a Paris, seja de Londres na Inglaterra, a Tóquio, toda grande civilização começa na margem de um rio. Onde tem rio, meu querido, fica tranquilo, não precisa você ficar preocupado. Se você morar no deserto, aí vai virar espinheiro, cactus. Mas se você morar no rio, fica tranquilo. Glória a Deus, já está entendendo? Tem um rio correndo aqui, porque tem gente pensando, olha, eu vou ser um doutor, um PhD. É duro ser pastor, viu, pastor Jorge? Por quê? O pastor tem que ser um pouquinho de pedreiro, um pouquinho de carpinteiro, um pouquinho de arquiteto, um pouquinho de engenheiro, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de como é que é professor? É pedagogo, tem que ser um pouquinho de... Meu Deus, tem que ser... Não deve ser fácil. Vai ficar depressivo, porque ele tem que ser um pouco de tudo. Ora, se você quer ser um pastor... E eu quero declarar que tem muita gente aqui que vai ser pastor. Fica tranquilo, só deixa o rio do Espírito Santo correr na tua vida. O resto é glória de Deus. É Deus quem faz a obra. E você não se preocupa. Claro, não seja um preguiçoso também, porque Deus não gosta de preguiçoso. Pode notar que quando Deus chamou, podia ser até um analfabeto como Pedro, mas estava trabalhando. É pescando, tem que ter responsabilidade. Mas se você é dessa pessoa que está trabalhando, Deus está te chamando hoje para fazer obra de Deus. E fica tranquilo, isso aqui não pertence ao pastor Jorge, Montacayama, João Mané. Não, isso aqui pertence a esse Deus que está mandando um rio. Vamos lá. O que é um rio, meu irmão? Um rio, você vai, o Brasil entende esse negócio de rio, por quê? Tem aqui o Rio Paraná, aqui. Qual é o rio que corre aqui em Goiás? Aqui tem o Tocantins, meu Deus do céu, tem. Vocês sabem que para uma região crescer, tem que ter rio. Onde tem deserto, não cresce. Mas onde tem rio, cresce. Você sobe um dos maiores rios do mundo, chamado Rio Amazonas. A gente, na desembocadura de lá em Belém, não consegue enxergar do outro lado aquele mar de água doce. Por quê? O rio é largo, é grande, é profundo, parece um mar. Se você subir em direção contrária à correnteza, vai atravessar o Pará, vai para a Amazônia e vai subir lá para um outro país chamado Peru. E lá na Cordilheira dos Andes vai ver que aquele rio vai em sentido contrário, vai ficando estreito, pequeno. E lá vai ter, sabe o quê? Aquele grande rio Amazonas lá em Belém, no Atlântico. Começa bem lá nas montanhas do Andes. E sabe, quando a pessoa chega, ela diz, não acredito que aquele grande rio Amazonas na desembocadura é essa fonte. Toda fonte de rio é humilde. A Bíblia diz, vocês querem saber se a nossa fonte é humilde? É só ir no capítulo 47 do profeta, 37, 47 de Ezequiel, ele diz que o rio do Espírito Santo nascia debaixo do umbral das portas. Meu Deus do céu, isso aqui
não foi Gunnar Wing, Daniel Berg, Elmar Paulo Leivas Magalhães, não foi homem, é Deus. O rio que está correndo aqui nasceu de uma fonte, e a fonte era humilde, a mais humilde de todas. Porque hoje em dia, se alguém disser para você que você é um cantor e vai precisar de se inspirar em buscar, por exemplo, músicas mundanas com letra e música mundana com música, vai te converter, meu irmão.